Olá, eu sou Carlos Gimenez e hoje é sábado, dia 18 de abril de 2020, são 10 horas e 1 minuto, estamos ao vivo pela Rádio Idefran. Rádio Idefran é o amor no ar, este é o seu programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Estamos diretamente da Rádio Idefran no www.idefran.com.br e também no aplicativo diretamente no seu celular. Estamos dando início a mais um programa Roda Viva do Espiritismo. Tenho aqui ao meu lado os meus parceiros de sempre, o pessoal que está sempre conosco, o pessoal que está sempre trabalhando conosco. E tenho aqui o bom dia de Mário Arias. Bom dia, Mário. Bom dia, Carlos. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Idefran. Hoje um dia muito especial, 18 de abril, dia em que se comemora o lançamento de O Livro dos Espíritos. Um dia que deve ser comemorado por todos os espíritas, né, pela oportunidade de termos à nossa disposição esta maravilhosa obra. A minha está toda surrada de tanto estudar, toda marcada, grifada, desenhada, e é uma obra para a gente estudar a vida toda. É uma grande alegria estar aqui, podendo discutir essa obra com os amigos, podendo trocar essas ideias, e vamos que vamos. Vamos estudar o Livro dos Espíritos até o dia do nosso desencarne, e quiçá no plano espiritual. Vamos que vamos. Tá certo, esse foi Mário Arias, também conosco mais uma vez, lembrando que este é o seu programa de número 6, o Livro dos Espíritos Destaques, programa de número 6, mais uma vez conosco ele, Rosemir Folhas. Bom dia, Rosemir. Bom dia, Carlos, bom dia meus amigos aí de mesa virtual, bom dia ao pessoal que está ouvindo a gente aí em casa. E mais uma semana aqui aproveitando o conforto do nosso lar, né? E vamos lá, estudar hoje um tema bem interessante aí, matéria, espírito. Vamos junto aí aprender, que acho que junto a gente consegue chegar bem mais longe. Tá certo, lembrando que você acompanha a gente através da rádio no www.idefran.com.br, no aplicativo diretamente no seu celular, e também com uma novidade hoje, estamos trazendo uma novidade que foi testada ontem, uma live diretamente para o Facebook aqui, na página da Idefran Livraria Espírita, facebook.com/Idefran Livraria Espírita. Ele também, mais uma vez conosco, participando, Eurípides Montandon. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Carlos. Rosemir, bom dia. Nosso diretor falou, Mário. E aquele abraço também para o nosso amigo que não pode estar aqui conosco, né? O Wilton. Ótimo dia para todos. Tá certo, são 10 horas e 4 minutos. Ele, pela primeira vez, vai participar conosco no áudio, tá sempre na retaguarda, tá sempre ajudando no staff. O nosso diretor, Ricardo Fadu, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vai? Beleza? Tudo certo por aí? Muito bom. Maravilha. São 10 horas e 4 minutos, a gente já pode dar início à leitura do dia. Nós vamos começar na questão número 21. Atenção, você que nos acompanha, a questão número 21. Quem vai fazer a leitura para nós, é o nosso Eurípides Montandon. Eurípides, fique à vontade, por favor. Vamos lá. Pergunta número 21. A matéria existe desde toda a eternidade? Como Deus? Ou foi criada por ele num certo momento? Resposta: só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podeis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Ok. Quer começar para nós, Mário, por favor? Claro, vamos lá. Essa pergunta é muito interessante porque ela nos dá espaço aqui para uma reflexão, quando ele diz aqui, só Deus o sabe, não é? É interessante porque é o seguinte, quando a pergunta a matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada em algum momento? E aí os espíritos respondem, só Deus o sabe, depois ele coloca lá que, por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo, se querem ociosidade. Bom, aqui ele já responde, né, que, na verdade, a matéria ela não foi criada com Deus desde o princípio, né, porque senão ela não teria sido criada por Deus. Então é o que ele coloca aqui, ó.
por mais distante que se consiga imaginar o início de sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na sociedade. Então, quer dizer, foi Deus que criou a matéria. Então, ela não foi criada, né, ela não existe desde o princípio como Deus. Ela foi criada por ele em algum momento. O que nós não conseguimos precisar é qual foi esse momento. Né? Se ela foi criada se ela existe desde o princípio, se ela existe desde, né, do que nós chamamos aqui de eternidade, que nós não conseguimos sequer compreender o que é isso, dada a relatividade da nossa vida. A gente compreende, nós já dissemos aqui em programas anteriores, a gente compreende aquilo que a gente consegue limitar. A eternidade é algo que a gente não consegue limitar. Então, nosso entendimento é muito confuso, né, neste conceito de eternidade. Mas é óbvio que Deus criou a matéria. Agora, quando criou isso daí, do nosso ponto de vista, é o que deixa aqui vago, né, e que nos conclama a razão para poder fazer essa reflexão. Muito bem. Rosemir Folhas, por favor. Olha só, Carlos, que interessante, né? Como que falta base para a gente entender isso, porque, como o Mário disse, na nossa cabeça realmente aqui, a gente sabe que a matéria foi criada por Deus, mas aí ele vem com esse questionamento aqui, mas Deus existe de toda a eternidade, certo? E ele nunca esteve parado, então a gente acaba chegando num raciocínio que a matéria, durante toda a eternidade, ela foi trabalhada ali com Deus, porque Deus não foi criada, a matéria sim foi criada. Mas se Deus é eterno, e desde lá não tem nem palavra para falar, mas desde lá bem de trás, se ele já manipulava essa matéria ele nunca ficou parado, então a gente acaba caindo numa eternidade de criação de matéria também. Só que assim, a gente não tem base para entender isso. No estado que a gente está, não temos base para poder pegar esse infinito menos 1, onde foi criado ali a matéria, que foi logo depois da eternidade. Então a gente não tem palavra, a gente não tem embasamento para entender uma coisa dessa. O que a gente sabe realmente, como o Mário já disse, é que a matéria foi criada por Deus, apesar de eu deixar um pouco aberto aqui que só Deus o sabe, realmente só Deus o sabe, porque só ele estava lá naquele momento de criação. Mas, assim, é um paradigma que dá um looping aqui na nossa cabeça. Ok, são 10h08. Agora o comentário de Eurípides Montandon. Opa, vamos lá. Bom, meu ponto de vista sobre a análise dessa questão, ela realmente nos faz imaginar, assim, como que Kardec, né, ele vai colocando, assim, a didática do Livro dos Espíritos de uma forma bastante lógica e sequencial, onde ele primeiro trata da questão do que é Deus. E aí ele vai, né, dando sequência ao raciocínio para o entendimento mais amplo. E como nós vimos, assim, em estudos passados, se nós não estamos em condições de compreendermos a natureza íntima de Deus, exatamente por conta das nossas limitações, e ainda mais por conta, assim, da nossa inferioridade, das nossas faculdades, e essas faculdades, elas são ausentes de elevação intelectual e moral. De certo? Então, nós não temos como querer saber sobre a criação da matéria quando Deus a criou e por qual finalidade ele criou. Mas, se nós voltarmos, então, à resposta dada pelos Espíritos na questão número 1, de que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, se Deus é a inteligência suprema, é porque ele é único, ele é sábio, ele é soberano, ele é todo-poderoso. Mas, e se ele é a causa primária, nós perguntamos, então, que coisas são essas, então, de que ele então, criou? Em primeira mão, a gente responderia de que tudo aquilo que não é criado pelo homem é obra de Deus. E nesse estudo que nós estamos fazendo, então, nós podemos concluir que o espírito e matéria são exatamente esses dois elementos primários que compõem e sintetizam tudo o que há na ordem de valor dado por Deus, primeiro o espírito e subsequente a matéria. Muito bem, são 10h11, registrando aqui que nós temos pessoal que está ouvindo a gente
pela Rádio Idefran, no www.idefran.com.br. Pessoal de Orlândia, aquele abraço. São José do Rio Preto está sempre com a gente. Pessoal, claro, aqui de Franca. Lá de Campinas, está ligado conosco. Também o pessoal de Orlândia esteve ontem também no programa Roda Viva do Espiritismo. Está conosco hoje novamente. Acho que podemos ir para a próxima questão. Agora a questão de número 22. Pedir para o Euripides Montandon, por favor, ler novamente. Vamos lá, meu amigo. Pergunta número 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Impenetrável aqui é aquele entendimento de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? É isso mesmo, né? Essa definição é exata? Então ele pergunta se Kardec pergunta, essa definição é exata de matéria? A resposta dos espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Questão interessante, resposta interessante. Rosemir Folhas quer começar para a gente, por favor? Vamos lá, que eu gosto de falar de matéria, hein? Pois é, olha só que interessante aqui, que ele fala que do nosso ponto de vista, até onde a gente sabia, era isso mesmo. Mas depois aqui no início do século passado, a gente já conseguiu identificar outros tipos de matéria. A gente já tem no universo material, a gente já tem aí antimatéria, energia escura, matéria escura, que são, como por exemplo, a matéria escura é uma matéria que ela não impressiona os nossos sentidos, a não ser com a gravidade. Então, olha só como é que a resposta dos espíritos estava muito adiantada aqui, e ele já falava sobre essas matérias que não eram sensíveis aos nossos sentidos. E assim, eu gostaria até, se vocês me permitirem, de fazer uma substituição didática até, quando a gente vai falar de matéria aqui nesse capítulo, se a gente começar a pensar como energia, porque até então, aí no século passado, a gente pensava que matéria era isso, era tudo que a gente consegue tocar ou sentir é matéria. Mas quando a gente está falando da criação de Deus, na verdade, o que Deus criou, no meu ponto de vista, a gente poderia falar aí que ele criou espírito e energia, porque o que a gente conhece hoje como matéria, que seria os átomos, na verdade, eles são um efeito da energia. O átomo, a aglomeração aí que a gente vê, o planeta Terra, todo esse universo que a gente chama de material, na verdade, é uma organização da energia criada por Deus, tentando ali ficar o mais estável possível. Então, o átomo em si, esse universo que a gente chama de material, ele, na verdade, é uma consequência dessa energia criada por Deus. Então, para mim mesmo aqui, toda a minha opinião, Deus criou o espírito e a energia. E essa energia começou a se comportar de várias formas. Então, aqui a gente vê que a definição não ficou muito, muito boa, porque não tinha argumento mesmo, a gente não tinha o que falar. E quando a gente pensa em energia, aí sim a gente pode pegar a antimatéria, a matéria que a gente conhece, energia escura, tudo isso é do universo material, que são consequências da energia criada por Deus. No meu entendimento, é isso. Depois, mais para frente, aqui vai ficar até mais fácil a gente começar a pensar, em vez de matéria, começar a pensar em energia em si, vai ficar até mais fácil. Mas essa é uma substituição até didática mesmo, só para a gente conseguir colocar melhor na nossa cabeça. Muito bem, são 10 horas e 15 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Idefran. Este é o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Você pode acompanhar a gente diretamente na rádio, no www.idefran.com.br ou através na live do Facebook, uma inovação que estamos trazendo para o programa de hoje, facebook.com/Idefran Livraria Espírita, facebook.com/Idefran Livraria Espírita, comentário de Mararias. Muito bem, pegando até aí a sequência do comentário, muito feliz do Rosemir,
Eu quero chamar aqui a atenção para um comentário que foi feito pelo Cosme Massi, certa feita. Cosme, que esteve conosco ontem no Roda Viva do Espiritismo, num programa fantástico aí, trazendo muitos ensinamentos. Cosme, que é o maior conhecedor de Kardec da atualidade, ele coloca para nós aqui, eu vou até fazer uma pequena leitura que eu apontei de um dos vídeos que eu vi de Cosme Massi. Ele diz que a matéria é definida a partir da definição e atuação do espírito. E aí ele coloca assim, ó, a matéria para a maioria dos filósofos é tudo o que existe ou parece existir fora do espírito. É independente do pensamento. É a parte não espiritual e não ideal do real. Definição puramente negativa? Sem dúvida, mas não é vazia, pois do espírito ou do pensamento temos uma experiência interior, a qual, mesmo ilusória, nos permite, por diferença, dar também um conteúdo à noção de matéria. Essa definição, se não me falha a memória, ela é de André Comte Sponville, um filósofo. Então vejam que ele parte aqui para nos explicar que a matéria ela é definida a partir da definição do espírito, ou seja, tudo aquilo que não é espírito é matéria, daquilo que a gente consegue. E aí entra tudo que o Rosemir falou, né? Essa matéria palpável que a gente consegue visualizar, consegue tocar, e hoje a gente já sabe de uma enormidade de formatações de matéria que não nos impressionam os sentidos, como o Rosemir falou, é da matéria negra e outros tipos de matéria, mas que não é espírito. Então, por não ser espírito, é alguma coisa, e esta alguma coisa é a definição de matéria, ok? Ok, muito bem, são 10 horas e 18 minutos, lembrando que você que nos ouve pela Rádio Idefran pode interagir conosco através do WhatsApp, no 16 999 99 8279, no 16 999 99 8279. Comentário agora de Euripides Montandon, Euripides. Seguindo aí a linha de pensamento do Rosemir, do Mário, é interessante a gente ver, assim, como que nesses temas aqui nós estamos tratando de filosofia e ciência humana e a filosofia e a ciência espírita. Essa definição de matéria, ela tem sofrido ao longo do tempo, assim, várias interpretações, por conta dos estudos avançados, tecnologias avançadas, observações mais aguçadas, né? Exatamente por isso que Allan Kardec, então, ele faz uma pergunta, mais com uma visão física, filosófica, em que ele coloca que desde a antiguidade, entende-se que a matéria é definida como sendo uma substância física, né? Ou seja, que ela possui massa, tem volume, apresenta nas formas que possam impressionar nosso sentido. E aí os espíritos respondem de uma forma filosófica, científica, espírita, de que a matéria, né, que a gente entende, ela é muito mais do que nós imaginamos. Que ela pode ser sutil, etérea, imperceptível aos nossos sentidos. Ou seja, é uma matéria que nós vamos, no decorrer do estudo do Livro dos Espíritos, ouvir falar muito da matéria quintessenciada, né? Que é uma matéria mais depurada, né? Esse é o meu comentário aí em relação a essa questão 22. Muito bem, muito legal, interessante. De minha parte, eu gostaria de chamar a atenção para esse comentário aqui, que está na própria pergunta, quando diz... Perdão. Mas a matéria existe em estados que é ignorais, está na resposta. A espiritualidade diz para Kardec, a matéria está em estados que ignorais, ou seja, nós ainda não temos condições, não tínhamos naquela época, evidentemente que não temos ainda, de reconhecer tudo, porque a gente tinha essa necessidade de ser algo palpável, de ser algo concreto, de ser algo visível, né? E aí entra, por exemplo, a questão dos fluidos. Fluido é matéria. Quando você está recebendo um passe na casa espírita, ou quando você está dando um passe na casa espírita, você está recebendo matéria, você está emitindo matéria. E aí a espiritualidade, já naquela época, para Kardec, traz aí, descortina esse véu para a gente poder entender um pouco melhor. Tá certo? Nós vamos Muito agora... Muito bem lembrado. Ok, Montandon. São 10 horas e 20 minutos, o diretor Ricardo Fador. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial na rádio. Pessoal aqui da live do Facebook vai ficar rodando aqui os programas aqui da Rádio Idefran, mas já a gente vai voltar. Então, Rádio Idefran é o amor no ar,
o Livro dos Espíritos em Destaque. Já já a gente está de volta. Estamos de volta aqui na Rádio Idefran, são 10 horas e 26 minutos. Este é o programa
o Livro dos Espíritos em Destaque. Estamos na questão número 22, agora a letra A. É isso mesmo, Eurípides Montandon, por favor. Sim. Pergunta 22A. Que definição podeis dar da matéria? Resposta. A matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua função. Interessante, já que a sua ação, perdão. E tem uma nota aqui. De acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Já quer comentar para a gente, Eurípides? Sim, vamos lá. Nós vamos... essa definição de matéria, né? Ela vai estar mais, assim, discutida, também mais detalhada, lá no capítulo 4 desse livro, né? Do livro 1º, onde se fala, assim, no princípio vital. Mas a gente queria fazer aqui, se me permitem, eu queria, assim, em que hoje nós estamos aí comemorando o aniversário do Livro dos Espíritos, apenas a título de ilustração histórica, que a primeira edição de O Livro dos Espíritos, ela foi publicada com 501 questões. E a segunda edição, 3 anos depois, já revisada, né? Ela foi, então, completada com as questões 1019, que é a que a gente tem conhecimento hoje. Né? E engraçado que a primeira edição publicada no Brasil, traduzida, né? Ela partiu da 20ª edição originada da França. Foi em 1875, pelo médico, político e amigo de Bezerra de Menezes, que era o Joaquim Carlos Travassos. Ele fez a primeira tradução de O Livro dos Espíritos em português, o qual presenteou, então, o seu amigo Bezerra de Menezes. Mas veja bem, gente, voltando, então, ao meu comentário sobre essa questão da definição de matéria, em que ele fala que a matéria é o liame que escraviza o espírito, nós diríamos, então, que esse liame é esse laço, né, que prende o espírito à matéria. Então, olhemos aí a sabedoria divina, que ao criar a matéria, Deus dispõe ao espírito, criado simples e ignorante, sem privilégios, dotado do livre-arbítrio, para que ele se sirva da matéria, né, objetivando desenvolver aptidões que vão ficar impregnados na sua individualidade espiritual com o propósito de promover o espírito em sabedoria e bondade, para que sua ascensão espiritual vertical, quando desenvolvido a moralidade e a intelectualidade em todos os aspectos, né? De forma que, assim, no transcorrer dos tempos, no universo infinito, esse espírito, depois de ter alcançado essa evolução infinita, né? Ele será até mesmo considerado como um colaborador direto das obras de Deus que a ele confiará, já que ele jamais está inativo e o universo ele está sempre criando, né? E a astronomia, ela vem dizendo aí que o universo está sempre em expansão. E eles dizem até que está tendo até um distanciamento muito atual, diferente do passado dos planetas, né? Então, e esses espíritos ligados à matéria, eles não estão necessariamente vinculados somente à Terra. Pois nem todos os espíritos eles estão comprometidos em encarnarem na Terra para alcançarem a sua evolução. Jesus já dizia isso, quando ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso aí é uma questão, uma afirmativa sine qua non, não há o que discutir. Querer dar uma interpretação a essa afirmação de Jesus é querer questionar o próprio Cristo, né? Então, é esse, assim, o meu entendimento dessa questão. Muito bem, são 10 horas e 31 minutos. Chegou um comentário muito interessante aqui, fazer questão de compartilhar. É a Rejane Lúcia. Ô, Rejane, depois você manda pra gente qual cidade você fala, tá?
para a gente poder registrar aqui de onde você é. Ela coloca o seguinte, ó, o programa abordando o estudo do Livro dos Espíritos é magnífico, porque permite o aprendizado de conteúdo que necessitam do apoio de quem entende e auxilia a compreensão dos textos ali contextualizados. E com certeza é de grande valia a todos nós. Sim, ontem foi excelente todo o conteúdo passado pelo Cosme Massi, grandes aprendizados. Valeu, Rejane, muito obrigado pela sua mensagem aqui. Por favor, só depois manda para a gente a cidade que você mora, para a gente poder registrar aqui. Comentário de Mário Arias, pode ser, Mário? Vamos lá? Pode ser. Na minha tradução aqui, que é um pouquinho diferente do Eurípides, ele diz assim: a matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento de que ele se serve. É essa que nós estamos vendo aí agora. Então é interessante essa história, né, de ser um instrumento. Então é como se a matéria fosse criada justamente com o objetivo de participar do processo evolutivo do espírito, que é um outro elemento universal. E aí eu vi um dia também, se não me falha a memória, também foi num estudo do Cosme, ele dizendo que não há nenhum elemento inteligente no universo sem que haja um espírito atuando por trás dessa inteligência, desta matéria, né, que o representa. E refletindo sobre isso há um tempo atrás, eu estava pensando, né, o quão é verdade. Então, quando eu estou aqui me expressando como um corpo físico, existe o meu espírito por trás, né? Esse indivíduo que está aqui falando não é nada sem um espírito que aqui está se expressando como Mário Arias nesta encarnação. Mas que, na verdade, essa matéria que representa o que eu sou nesta experiência curta, né, do nosso processo evolutivo, ela não é nada sem esse espírito, que não é o espírito Mário Arias, ele é um espírito composto de várias experiências, né, que vem lá de um princípio espiritual que sequer havia sido humanizado, né, e vem se construindo até chegar no que eu sou hoje como matéria, né, e ao desencarnar, eu terei ainda como matéria o meu perispírito, como fonte de expressão, e depois vou buscar outras reencarnações em outros corpos, em outras experiências, ou seja, a matéria é esse instrumento de evolução. E refletindo sobre isso, a gente ainda avança um pouco mais e pensa assim, bom, apesar de não ser um elemento inteligente, quando você olha no universo como um todo, vamos olhar o planeta Terra, toda a organização que existe no planeta Terra, o planeta material em si, a sua atmosfera, né, a questão toda ali de gravidade, aquela coisa toda. Apesar de não ser, né, um elemento inteligente, esta organização que compõe essa matéria, ela supõe alguma coisa inteligente por trás, né? E aí, ok, não é o espírito humano que está fazendo isso, mas é a inteligência suprema, é Deus, essa causa primária. E aí a gente vai chegar num ponto que daqui a pouco nós vamos tratar no Livro dos Espíritos, que é esta trindade, Deus, Espírito e Matéria. Isso aí é o que compõe todo o universo que nós conhecemos e podemos identificar. São 10 horas e 34 minutos, você acompanha o programa O Livro dos Espíritos em Destaque, diretamente aqui na sua rádio Idefran, e a nossa irmã Rejane Lúcia mandou a cidade da qual ela fala, na bela e maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Um abraço a todos os irmãos cariocas que nos acompanharam ontem, você que nos está acompanhando hoje, e com certeza estarão acompanhando a rádio Idefran. Vamos ter um comentário pela primeira vez, do nosso diretor Ricardo Fadu, é isso, Ricardo? Opa, vou contribuir aqui também um pouco. Pensando nessa questão da perfeição, né, que nós vivemos, o nosso universo, a nossa vida, a perfeição que é a vida, essa questão da definição da matéria, né, e a gente, como espírito, ter o corpo como um instrumento, né, no caso assim, um instrumento para a gente se servir. Eu penso que é uma questão muito, muito intrigante até a gente não ser grato a todos os instantes, né, pelo fato desse instrumento nosso, né, ser tão perfeito, um instrumento que os 7 sentidos, né, o que faz a gente perceber o mundo, o quão inteligente a nossa pode ser o ser humano a ponto de se servir dessa matéria, né? Essa questão, então, é muito, muito importante. Eu só queria frisar isso mesmo. Muitas vezes a gente fica se perguntando, mas aonde está Deus? Aonde Ele está agindo? Muitas vezes nos perguntamos, mas não olhamos quando falamos que temos que nos enxergar como espíritos utilizando essa matéria como instrumento. E ela é a tecnologia mais avançada que existe no mundo, né? Se a gente acha que o Wi-Fi é algo avançado, que essa tecnologia é avançada,
se a gente acha que o carro elétrico é o grande negócio da tecnologia, se a gente não conseguir entender que nós mesmos somos uma maior tecnologia que pode existir, com essa perfeição dos sentidos e tudo mais, que são as ligações invisíveis que nós temos, inclusive, né? O rádio mesmo tem a onda invisível, né? Que ninguém sabe de onde que vem. Nós estamos ligados na tomada? Não estamos, né? Essa força que nos move, né? Então é algo que fica muito claro nessa pergunta e resposta no Livro dos Espíritos, nesse pensamento, assim. Então é um momento de só colocar uma análise sobre a perfeição do universo, quanto a essa dádiva nossa de poder ser instrumento, né, de Deus. É isso. Muito bem. São 10 horas e 36 minutos. Estamos na letra A da questão número 22. Letra A da questão número 22 do Livro dos Espíritos. Letra A que pergunta que definição podeis dar que definição podeis dar da matéria? Tem a explicação, nós já lemos. Agora o comentário de Rosemir Folhas, por favor. Vamos lá, Carlos. Eu acho muito interessante essa pergunta, uma subpergunta tão pequena aí, tem tanta coisa que a gente ainda pode comentar dela aí. Porque é um questionamento, né? Por que Deus criou? Por que Deus criou esse universo material? Para que ele criou essa matéria? E, no meu ponto de vista, novamente, eu sempre proponho aquele exercício da gente fechar os olhos e tentar se perceber sem o universo material. E a gente tem muita dificuldade disso. A gente não consegue nem se entender, nem a si próprio, não consegue se entender fechando os olhos e eliminando aí o universo material. Então, Deus criou esse universo material para a gente conseguir se organizar melhor, porque a gente sendo criado como simples e ignorante, não teria onde começar ali o nosso exercício. A matéria, ela nos ajuda nesse ponto de deixar perceptível aos poucos, cada pedacinho ali, cada degrau da evolução. A matéria nos permite crescer degrau por degrau. Ela vai liberando os conhecimentos aos poucos para a gente. Então, parece uma prisão mesmo, mas... E é realmente uma prisão, mas é uma prisão que vai te educar e vai te levar degrau a degrau. E uma palavra muito importante aí, até o Mário citou que lá estava, que o Eurípides leu que escraviza, mas aqui a gente já viu que nessas novas traduções está que a matéria serve ao espírito. Ela foi feita para servir o espírito. E muitas vezes aqui a gente está vivendo sendo o espírito servindo a matéria. A gente consegue inverter isso. E o que eu queria dizer para quem está ouvindo a gente aí, para não ter medo da matéria. A matéria foi feita para servir a gente. A matéria, todo o universo material, como o Mário bem disse, está sendo controlado pelo nosso espírito. Tem um espírito agindo em todo o universo material. A matéria está aqui para nos obedecer, para poder a gente trabalhar ela. Vamos trabalhar a matéria, vamos trabalhar o universo material para o nosso aprendizado, ao nosso favor. Não vamos ser escravo da matéria que foi feita para nos servir aí, como bem disse aqui, que ela foi feita para servir o espírito. Vamos usar isso como Deus criou e vamos colocar essa matéria ao nosso benefício e não sendo escravo dela. Muito bem, são 10 horas e 40 minutos. Lembrando que você interage conosco pelo 16999998279. Repito, 16999998279. Este é o seu programa O Livro dos Espíritos em Destaque. E se você quiser seguir a Idefran, a Rádio Idefran nas redes sociais, você tem lá no YouTube no @IdefranVídeos, você tem no Instagram no @IdefranLivraria e aqui no Facebook, onde nós estamos fazendo a live, você tem no Idefran Livraria Espírita. Nós vamos para o nosso segundo intervalo, são 10 horas e 40 minutos. Lembrando que o pessoal aqui da live do Facebook vai ficar em mudo, né? Vai ficar em silêncio. E o pessoal da rádio vai ouvir aí o nosso intervalo, possivelmente com uma música especialmente preparada pelo nosso diretor Ricardo Fadu. Rádio Idefran é o Amor no Ar, programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Já estamos de volta.
Estamos de volta aqui na Rádio Idefran, depois de ter tocado no primeiro bloco Velha Roupa Colorida de Belchior, esqueci de mencionar. Agora nós tivemos Chega de Saudade de Tom Jobim, sinal que o nosso diretor Ricardo Padu está muito inspirado para as músicas. É esse tipo de música que você ouve aqui na Rádio Idefran, música com muita qualidade, sem dúvida alguma. Vamos continuar com a leitura. Nós estamos agora na questão número 23 e eu vou pedir para o Eurípides Montandon ler ela. Por favor, a questão 23 tem a pergunta e logo já tem a letra A. Pode emendar, por favor, tanto a pergunta quanto a letra. Eurípides Montandon, por favor. Vamos lá. Pergunta: que é espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Pergunta 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Resposta: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Muito bem, questão interessante. Mararias, começa para nós, por favor. Perfeitamente. Vejam aqui que nós temos duas perguntas encaixadas ali, né? A pergunta normal e a A, né? Que é a sequência, onde eles vão dizer que é o princípio inteligente do universo. E quanto à natureza do espírito, que é a pergunta A, os espíritos comentam que não é fácil para nós definirmos o que é o espírito, porque nós compreendemos a matéria, nós compreendemos aquilo que a gente pode tocar, sentir, ver, não é? Nós conseguimos limitar, e nós não conseguimos limitar o espírito, porque ele é alguma coisa, mas ele não é matéria. Então fica difícil para nós podermos definir o que é o espírito, porque ele não é palpável, não é? Mas também não é nada, é o que eles estão dizendo ali. Então, nos faltam elementos para que possamos compreender o espírito. Mas é importante a gente focar que ele é o princípio inteligente do universo, que faz parte desta trilogia que nós colocamos, que é Deus, Espírito e Matéria. Muito bem. Agora o comentário de Rosemir Folhas. Vamos lá. Pois é, né? Dá até agonia a gente ficar comunicando aqui só com palavras, porque faltam muitas palavras aqui para a gente conseguir expressar o significado das coisas, e o espírito é uma delas, né? A gente vai falar o que é matéria, a gente fala que é tudo que não é espírito, a gente vai falar que é espírito, é tudo que não é material. Aí fica difícil, né? Mas é porque a gente está em uma pobreza de linguagem aqui, no momento que a gente está comunicando com palavras e elas são muito pobres ainda para definir o que a gente quer. E o espírito é uma coisa assim que foge muito à nossa compreensão, que Jesus mesmo veio dizer que ele é semelhante ali a Deus, o nosso espírito. E eu estava pensando, né, por que o espírito não morre? Que negócio é esse que é o espírito? E aí eu cheguei à conclusão que o espírito ele é a única coisa, depois de Deus, ele é a única coisa que não vai obedecer ali aquele ciclo de crescer, envelhecer e morrer. O espírito, todo o universo material, ele tem um ciclo. A hora que ele chega lá na ponta, ele volta de novo ali para o início. O espírito, ele só vai. À medida que ele desenvolve, ele não vai voltar mais para o ciclo ali do começo. Então, é uma coisa incrível. A gente não pode falar que o espírito é energia, ele não é luz, ele não é nada disso que a gente consegue imaginar. E o mais incrível é que nós somos o espírito, e a gente não consegue definir, a gente consegue definir melhor a matéria do que nós mesmos, esse princípio inteligente. E aí ele vem dizer aqui que é um princípio inteligente, mas essa definição também não está completa, não é só isso. A gente não consegue expressar em palavras ainda, Carlos, essa definição.
Muito bem, são 10 horas e 51 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Idefran. Rádio Idefran, você ouve no www.idefran.com.br e você também ouve através do aplicativo diretamente no seu celular. E agora nós estamos aqui com uma live no Facebook, no facebook.com/Idefran Livraria Espírita. Aproveitar e mandar um abraço muito especial aqui para um casal que está acompanhando a gente, que é o casal Essado, Marlene Essada e Antônio Carlos Essado, os dois são lá do Grupo Espírita Luz Amor, conhecidíssimo no Movimento Espírita. Agradecer pela audiência e agradecer pela parceria de sempre. Mandar um abraço para os dois aí, tá? Se quiser mandar seu comentário aqui na live no Facebook, Marleninha, a gente vai subir aqui no nosso vídeo. E Ricardo Fadu, comenta essa, Ricardo? Seu microfone. Meu microfone. Ok. Eu faço apenas vou acrescentar só um pouco do que... Um pouquinho mais alto, por favor, Ricardo, tá bem baixo. O que o Rosemir trouxe pra gente, né? Eu quero só acrescentar também um pouco, porque eu acredito que, da mesma forma como nós percebemos a realidade, né? O som, por exemplo, nós escutamos um determinado ponto, uma faixa, né? De menos 20 até 20 mil decibéis, aquela questão da faixa de percepção, que é uma faixa muito pequena da totalidade, né? O que nós percebemos. Então, pensando nessa questão do que é o espírito, nós realmente nunca vamos conseguir entender, porque é como se nós estivéssemos nessa cápsula onde a limitação ela é grande. Por quê? Você vê alguns animais, eles escutam outros sons, né? Escutam diferentes, escutam um agudo mais forte, outros escutam um grave, então eles percebem a realidade com uma abertura maior. Então eu acredito que nessa questão também, se a gente pudesse ouvir, por exemplo, o som do planeta hoje que ele está produzindo, a gente explodiria. Então, se a gente levar isso para tentar entender a questão do espírito, acho que isso seria muita pretensão do humano querer entender tudo, né? Acho que é só isso que eu queria acrescentar mesmo. Nós temos uma faixa bem pequenininha de percepção. Então, realmente, não há palavras para explicar. Muito bem, são 10 horas e 53 minutos. Eurípides Montandon, quer comentar essa questão ainda, Eurípides? Vamos lá, meu caro. É rapidinho, tá? Na questão anterior, na resposta em que na minha tradução fala, mas eu estou voltando um pouquinho para completar o meu raciocínio dessa questão seguinte. Em que na tradução fala escraviza o espírito, logo em seguida ele fala também que é o instrumento que ele usa. Então, o que eu queria usar aqui? O espírito, por ser simples e ignorante e ter o livre-arbítrio, ele pode se sentir escravizado pela matéria quando a sua visão é materialista, quando ele realmente não tem ele usa o seu livre-arbítrio para os gozos e prazeres materiais, né? E o espírito que realmente usa a matéria como um instrumento de promoção espiritual, aí sim ele vai usá-lo como um instrumento, né? Porque quanto se diz que quanto mais o espírito se desliga da matéria, mais ele se depura, né? Então é necessário aí o desprendimento, né? Mas assim, o que é espírito? Os espíritos perguntam o que é espírito e qual a sua natureza. Agora, uma definição melhor de espírito nós vamos encontrar a partir da questão 76, que daqui a algum tempo nós vamos estar estudando ela, né? Então, as explicações, os pontos de vista já foram muito bem colocados, e eu não tenho, assim, muito mais necessidade de complementar os comentários. Muito bem, são 10 horas e 55 minutos. A gente tem uma questão aqui, que é a questão 24. Eu acho que, apesar do tempo tá aí, o tempo urge é exíguo, né? Como eu gosto de dizer sempre. Mas acho que nós temos condições de fazer essa 24 ainda. Por favor, o Eurípides Montandon já encaminha a questão número 24, por favor. Vamos lá. É o espírito sinônimo de inteligência? Resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Muito bom. O espírito é sinônimo de inteligência? Não, é EQI. Eu vou comentar. Justamente pelo fato que quando ele diz que
é um atributo essencial do espírito. Então a gente não pode confundir, né? Como tive a oportunidade de perguntar ontem a Cosme Massi a respeito da questão da memória, né? Porque eu tinha essa dúvida se a memória, tentei buscar em muitas discussões, estudos de grupo, a memória para uns ficava no perispírito, para outros ficava no espírito, né? E eu tive a oportunidade de perguntar ontem a ele disse, por exemplo, a memória, a inteligência, isso tudo são atributos do espírito, né? Ele usou até a palavra alma, mas isso tudo está localizado lá no espírito, porque, como ele disse ontem, de forma muito didática, né? Com a qualidade que ele tem para poder explicar os assuntos espíritas, ele nos ensinou que isso faz parte do espírito, porque tem alguns planos que o perispírito não é necessário. Enfim, o perispírito é só uma imagem. Nós vamos falar sobre mais perispírito ainda no estudo do Livro dos Espíritos mais para frente aqui no programa, mas com relação à inteligência, deixou muito claro a espiritualidade, que é um atributo do espírito. Então, quando a pessoa fala, eu sou um cara burro, você está enganado, meu irmão. Deus deu a mesma inteligência que deu para todos, deu para vocês. Alguns a desenvolveram de forma mais forte, mas para outros ela está numa situação mais latente, mas todos nós temos, e isso é uma condição do espírito, não é nenhuma, vamos dizer assim, uma especialidade de determinadas pessoas, uns são inteligentes, outras são burras, não é isso. Mas a espiritualidade deixa aí de forma clara, como está aí, a inteligência é um atributo essencial do espírito, uma e outra, porém, se confunde num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então espírito e inteligência considera a mesma coisa, mas a espiritualidade, de forma muito clara, muito didática, explica que são coisas distintas. Maurarias, comenta pra gente? Acho que você já abordou de forma muito feliz essa questão, que, apesar de ser simples, ela é uma confusão que a gente faz, não é? De imaginar que espírito é inteligência. E como você bem explicou, a inteligência é apenas um atributo do espírito. Entre tantos outros, é um atributo. E esse atributo a inteligência é o atributo pelo qual nós nos expressamos aqui no planeta Terra. Então, tudo que nós fazemos, o processo nosso evolutivo, ele passa pela inteligência, né? Este atributo do espírito. Então, é através do uso da inteligência, uns mais, uns menos, uns mais avançados, outros menos avançados, é que nós vamos tomando as nossas ações, né? Ela é talvez o fator motivador do livre-arbítrio. Para que nós possamos tomar uma decisão, nós temos que usar a nossa inteligência, em qualquer grau que seja, né? E é o espírito decidindo, é o espírito definindo para que lado que ele vai. Então, esse é talvez o grande atributo evolutivo para nós aqui no plano material, é a inteligência. Muito bem, são 10 horas e 59 minutos. Rosemir, quer pincelar alguma coisa? Bom, rapidamente aqui, eu diria que o espírito é uma cápsula que é recebida ou criada aí por Deus vazia e é preenchida pela inteligência. A inteligência tem um espaço no espírito, mas ele também é criado sem ela, inclusive, e depois é preenchido ao decorrer do tempo aí. Então, se você, como você disse aí, se considera burro ou algo assim, tem que preencher. Vamos estudar igual a gente está fazendo aqui, buscando algo novo para a gente preencher com inteligência essa cápsula que Deus nos deu aí, e vamos chegar lá na frente, lá, mira em Jesus que vai. Muito bem. Eurípides Montandon, quer comentar algo nessa? Ilustrar aqui a questão das mesas girantes, né? Que era uma matéria inanimada. Na época, era dito que era um fenômeno exclusivamente material, mas que Allan Kardec, né, com o seu espírito investigativo, de cientista, ele percebeu que aquilo ali existia algo mais, que havia uma inteligência provocando aquele fenômeno, né? Então, assim, agora essa inteligência, ela é medida em proporção à evolução de cada espírito. Porque nós podemos perguntar assim, por que Deus, então, criou a matéria para que, através da matéria, o espírito evolua? Né? Será que não poderia ser, então, só pelo plano espiritual, quando nós estamos, espíritos errantes, só no mundo espiritual, sem a necessidade da matéria? Então, é aqui que nós vamos exercer, realmente, desenvolver as nossas aptidões para incrustar em nós, realmente, as qualidades, né? Vamos resumindo qualidades,
para o burilamento do nosso espírito, em inteligência também, em sabedoria também. Muito bem, chegou uma pergunta aqui, são 11 horas e 1 minuto, nós estamos terminando já o nosso programa, em cima do tempo. A Rejane Lúcia, lá do Rio de Janeiro, pergunta aqui, faz um comentário e uma pergunta. Livre-arbítrio de cada qual procurar exteriorizar o desenvolvimento dessa inteligência na matéria. Agora, os neurônios da matéria do corpo físico podem interferir no desenvolvimento da inteligência? Consegue ajudar a gente, Mário? Então, eu acho que é o contrário, né? O que os neurônios, o nosso corpo físico faz é muitas vezes limitar o processo de desenvolvimento dessa inteligência. Vou me explicar. O que acontece? Se nós, por uma questão de expiação ou por uma questão de prova, escolhemos em determinada encarnação encarnar em um corpo físico com algum problema mental, nós vamos ter uma interferência desses neurônios danificados fisicamente no nosso processo de desenvolvimento de inteligência, né? Mas não o contrário não. O que acontece com o contrário é a gente usar o que nós temos, né? O espírito usando esses neurônios para a sua evolução. Então não é assim, eu vou nascer com o corpo físico com os neurônios muito ajustados e esse fato dos neurônios materialmente muito ajustados vai fazer evoluir o meu espírito mais ou menos. Não, eu penso, tá? É uma opinião minha, que esta disposição física cerebral nossa, ela tem mais a condição de ser um limitante por uma questão de expiação ou prova para o desenvolvimento dessa inteligência nesta experiência, tá? Do que propriamente nos avançar. Nos avançar eu não vejo que seria a matéria avançando o espírito, a matéria é um instrumento do espírito, né? O espírito vai usar a matéria e não ser usado por ela. Nesse exemplo que eu dei da limitação, muitas vezes o espírito precisa reparar outras coisas, ele vai evoluir outras partes que não é a inteligência nesta vida, seja para reparar a partir de uma expiação, ou seja, a partir de uma prova, ok? Espero que tenha sido claro. Tá certo, tá, esse foi Mário Arias. Nós já vamos terminando aqui agora para as nossas considerações finais. Considerações finais, começo com Rosemir Folhas. É isso aí, galera. Muito obrigado aí, é um prazer estar aqui, podendo comentar um pouco, a gente aprender junto. Muito obrigado mesmo, gratidão aí, pessoal que está ouvindo no Facebook, que está ouvindo aí pela Rádio Idefran. Muito obrigado por você estar ouvindo a gente aí. E vamos evoluindo junto, vamos estudando, porque a gente tem aí muito material para estudar, analisar. Vamos crescer junto. Obrigado, viu, gente? Tá certo. Agora, considerações finais de Eurípides Montandon. Satisfação, é uma alegria estarmos aqui com os amigos estudiosos do Espiritismo, que nós estamos aprendendo com vocês, e também os ouvintes, né, que estão aí nos prestigiando. Então, fica aqui o meu abraço, o desejo de um excelente final de semana, com muita paz, muita confiança, muita serenidade, para continuarmos seguindo em frente. Tá certo. Agora as considerações finais de Mário Arias, sem antes falar, né, Mário, que tem uma ouvinte ligada aí, que parece que conhece todo mundo aí na sua casa. Como é que é isso? Dona Maria Antônia, nossa querida madrinha. Ela é madrinha do meu cunhado e é madrinha de todo mundo aqui em casa, né? Uma vez que nós espíritas não somos batizados, nós não temos madrinha, nós adotamos a madrinha Maria Antônia, todos nós aqui, uma pessoa maravilhosa com a qual a gente nutre um tremendo carinho. Um grande abraço, Dona Maria Antônia, querida. Participe conosco aí mais vezes. As minhas considerações finais tratam de agradecer a Deus por essa oportunidade de nós podermos estudar essa obra maravilhosa que faz aniversário no dia de hoje. Quando a gente faz esse programa ou qualquer outro tipo de estudo do Livro dos Espíritos, nós não estamos aqui para ensinar, a gente está aqui para aprender, né? Então eu saio hoje com a frase do Rosemir Folhas, né, de que o Espírito só vai. Para mim foi a frase do dia, eu ganhei o dia hoje com esta frase do Rosemir, né? Ele estava falando da matéria, da inconstância, da impermanência da matéria, que vai e volta, mas o Espírito só vai, né? Então isso nos enche de conforto, sabe? Numa hora dessa, a gente conversava há pouco antes de começar o programa, da angústia que esse momento nos gera, né? Poxa, eu tenho uma ideia, o outro tem outra, e a gente acaba, às vezes, tretando por conta dessas ideias, e no fim o Cosme nos mostrou ontem que a nossa ação é limitada, porque não somos nós que decidimos, né? Nós temos nosso prefeito, governador, presidente, que decide por nós os elegemos para isso. Isso cria uma angústia. E quando você vem estudar o Livro dos Espíritos e o colega faz um comentário desse, o Espírito só vai. Tanto faz a matéria, tanto faz quem vai decidir o quê,
não é? Nós não podemos permitir que essas decisões, que as coisas materiais interfiram no nosso processo espiritual, que nos tirem a paz, né? Que nos tirem a oportunidade de evoluir. Eu tenho muito a aprender nesse campo, e essa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos é um arsenal fantástico para nos ajudar, iluminar o nosso caminho, o nosso processo evolutivo. Fiquem todos com Deus ao longo dessa semana, fiquem bem. Tá certo, esse foi Mário Arias. Agora as considerações finais do nosso diretor, que pela primeira vez participou aqui no ON, tá sempre no off, pela primeira vez está no ON. Considerações finais, Ricardo Fadu. Muito bem, legal, prazer estar aqui, obrigado pelo convite também, um abraço, Wilton, né? Na próxima a gente participa junto também, estou muito feliz de participar desse programa do Livro dos Espíritos em Destaque, no qual está me trazendo muita felicidade, muita harmonia aqui em casa, o Espiritismo, o estudo da doutrina, mudou a nossa vida mesmo, e nós estamos realmente podendo hoje, né, comemorar, né, a data do dia 18 de abril, do lançamento do Livro dos Espíritos, do século 1800, né, no século XIX, e trouxe tantas coisas boas para a gente, tanta clareza em momentos que a gente fica se perguntando por quê, né? O livro tem todas as respostas aí. E todas as semanas aqui pela Rádio Idefran eu tenho aprendido muito com esse grupo. Obrigado a vocês do grupo e a vocês que estão aí em casa também nos acompanhando, né? É isso daí. Rádio Idefran, o amor está no ar. Muito bem, são 11 horas e 8 minutos, já estouramos o tempo, mais do que podíamos. Mas de minha parte também, deixar um abraço a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, porque não do Facebook, nos acompanha através da live. Prazer muito grande, fizemos um grande programa ontem com Cosme Massi. Lembrando a todos vocês que não tiveram a oportunidade de acompanhar, que nós vamos subir o vídeo na íntegra, numa qualidade legal, lá no Idefran Vídeos no YouTube. Você pode assistir, uma entrevista fantástica, não perca, muita coisa interessante trouxe o professor Cosme Massi. Aqui, o Livro dos Espíritos em Destaques, nós estamos cada vez mais aperfeiçoando o nosso programa, pedimos eventualmente desculpa eventuais falhas, mas nós estamos crescendo e aprendendo muito, e é muito gostoso a gente poder aprender com Kardec, com espiritualidade, né, questão de espírito, matéria, inteligência, e isso vai abrindo os nossos horizontes para que a gente pegue todo esse conhecimento e coloque em prática nesses dias difíceis pelos quais nós estamos passando, este momento muito difícil, mas que será passageiro. Lembrando as palavras de Chico Xavier, que tudo passa, os momentos bons e os momentos ruins, principalmente. Este programa foi coproduzido, co-apresentado por Mário Arias, por Rosemir Folhas, por Eurípides Montandon e, agora, por Ricardo Fadu. Teve a direção dele, Ricardo Fadu, tudo isso sob a presidência no Idefran de Fernando Palermo. Vem aí o programa Revista Espírita Tesouro Esquecido com Mário Arias. Não perca!